few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward. Algumas semanas atrás, tive uma reunião de testemunho em minha ala. Vi um menino lá atrás, prestando seu testemunho. Ele começou meio trêmulo. Finalmente era a sua hora de prestar. Ele foi com coragem até o púlpito. Subiu até o púlpito, colocou no púlpito as suas mãos e, olhando a congregação, sorriu, olhou em volta e voltou de novo pelo corredor até o seu pai e sua mãe. Olhou a vocês nesse grande centro de conferência, me faz pensar naquele menino, como se eu fosse ele. Meus irmãos, sinto-me honrado pelo privilégio de falar a vocês essa noite. Que alegria é falar aqui com vocês. Pensando em que dizer, me lembrei de uma escritura favorita. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Gosto a nobre palavra dever. O lendário general Robert E. Lee, que ficou famoso na Guerra Civil Americana, declarou: dever é a palavra mais sublime de nossa língua. Não é possível ir além dele, não deseje fazer menos do que ele. Todos nós temos deveres relacionados ao sagrado sacerdócio que possuímos. Quer sejamos portadores do sacerdócio arônico ou do sacerdócio de Melquisedeque, muito é esperado de cada um de nós. O próprio Senhor resumiu nossa responsabilidade quando nos ordenou, na revelação sobre o sacerdócio: portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado com toda diligência. Espero do fundo do coração e da alma que todo rapaz que receber o sacerdócio honre esse sacerdócio e seja leal à responsabilidade que recebeu quando ele lhe foi conferido. Há 51 anos, ouvi William J. Critchlow Jr. falar, que na época presidia a estaca Ogden Sul e mais tarde se tornou assistente dos 12, falou aos irmãos numa sessão da conferência do sacerdócio e contar uma história a respeito de confiança, honra e dever. Quero contar-lhes essa história. Sua lição simples se aplica a nós hoje, em dia como naquela época. O jovem Rupert estava parado à margem da estrada, vendo um número incomum de pessoas passarem correndo. Por fim, reconheceu um amigo. Aonde estão indo todos com tanta pressa? Perguntou. O amigo parou. Não ficou sabendo? Perguntou ele. Não soube de nada, respondeu. Ora, disse o amigo, o rei perdeu a esmeralda real. Ele esteve ontem em um casamento da nobreza, usando a esmeralda presa a uma fina corrente de ouro que levava ao pescoço. De alguma forma, a esmeralda se soltou da corrente. Todos as estão procurando, porque o rei ofereceu uma recompensa para a pessoa que a encontrar. Venha, temos que nos apressar. Não posso ir sem pedir à minha avó, hesitou Rupert. Eu não posso esperar. Tenho que encontrar a esmeralda, respondeu o amigo. Rupert voltou correndo à cabana à beira da floresta a fim de pedir a permissão para a avó. Se eu conseguir encontrá-la, poderemos sair desta cabana úmida e comprar um pequeno terreno na encosta da montanha, suplicou ele à avó. Mas a avó fez que não com a cabeça. O que vai ser das ovelhas? Perguntou ela. Elas já estão agitadas no cercado, esperando para serem levadas ao pasto. E não se esqueça de levá-las para beber água quando o sol estiver brilhando bem alto no céu. Tristemente, Rupert levou as ovelhas para o pasto. E, ao meio-dia, levou-as até o riacho, na floresta. Ficou ali sentado numa grande pedra junto à margem. Se ao menos eu tivesse a chance de procurar a esmeralda do rei, pensou ele. E ao olhar para o fundo arenoso do riacho, de repente, viu algo dentro da água. O que era aquilo? Não podia ser. Pulou para dentro da água e apanhou uma coisa verde presa a uma fina corrente de ouro.
A esmeralda do rei, gritou ele. Ela deve ter caído da corrente quando o rei passou a galope em seu cavalo sobre a ponte que atravessava o rio. E a corrente deve tê-la trazido até aqui. Com os olhos brilhantes, Rupert correu para a cabana da avó para contar-lhe sobre o seu grande achado. Abençoado seja você, meu rapaz, disse ela, mas você nunca teria encontrado se não tivesse cumprido o seu dever, levando as ovelhas para pastar. E Rupert sabia que era verdade. E essa era a verdade. A lição a ser aprendida com essa história está contida num ditado conhecido: faça o seu dever, é o melhor a fazer. Deixe o restante com o Senhor. Para vocês que são ou foram presidentes de seus quórums, gostaria de sugerir que o seu dever não chega ao fim com o término do seu chamado. Esse relacionamento com os membros de seu quórum, seu dever para com eles, continua por toda a vida. Durante o tempo em que fui mestre no sacerdócio arônico, fui chamado para ser presidente do quórum. Com o incentivo e auxílio de um dedicado e inspirado consultor do quórum, trabalhei diligentemente para que cada rapaz frequentasse nossas reuniões regularmente. 2 deles foram um grande desafio, mas com perseverança e amor e um pouco de persuasão, eles começaram a frequentar as reuniões e a participar das atividades do quórum. Contudo, com o passar do tempo, quando deixaram a ala para estudar e trabalhar, os 2 voltaram a ficar inativos. Ao longo dos anos, tenho encontrado esses 2 bons amigos em várias ocasiões. Inclusive, sempre quando estou com eles, ponho a minha mão sobre seus ombros e digo: ainda sou seu presidente de quórum e não vou desistir. Você significa muito para mim e quero que desfrute as bênçãos da atividade da igreja. Eles sabem que eu os amo e que nunca desistirei deles. Para aqueles que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, o privilégio de magnificar nosso chamado está sempre presente. Somos pastores que cuidam de Israel. As ovelhas famintas erguem a cabeça, prontas para serem nutridas com o pão da vida. Há muitos anos, na antevéspera do dia de finados, tive o privilégio de auxiliar uma pessoa que tinha perdido temporariamente o caminho e precisava de uma ajuda para voltar. Eu estava voltando de carro do escritório, bem tarde, bem na noite de Halloween, onde as crianças brincam para visitar à noite. Quando eu passei pelo hospital St. Mark, em Salt Lake, lembrei que um bom amigo, Max, estava muito enfermo naquele hospital. Quando nos conhecemos, alguns anos antes, descobrimos que tínhamos passado a juventude na mesma ala, embora em épocas diferentes. Quando nasci, Max e seus pais já tinham se mudado da ala. Naquela noite de Halloween, parei no estacionamento e entrei no hospital. Ao perguntar no balcão de atendimento o número do quarto dele, disseram-me que ao registrar no hospital, Max, ao marcar sua religião, não disse que ele era um membro da igreja, mas sim de uma outra religião. Entrei no quarto de Max e o cumprimentei. Eu lhe disse que estava muito orgulhoso de ser amigo dele e que me preocupava muito com ele. Descobri que ele se ofendera com certo... Ele havia sido ofendido com alguns comentários de outras pessoas e decidira frequentar uma outra igreja. E eu disse a ele: Max, você tem o sacerdócio de Melquisedeque. Eu quero dar-lhe uma bênção esta noite. Ele concordou e a bênção foi dada. E ele então me disse que sua esposa, Alice, também estava muito doente. Na realidade, ela estava internada no quarto ao lado,
A convite meu, Max e eu demos uma bênção na esposa dele. Ele ungiu a sua esposa. Houve muitas lágrimas e abraços quando eu a ungi junto com a sua esposa ao meu lado. Ao sair daquela noite no hospital, parei no balcão e disse à recepcionista que, com a permissão de Max e de sua esposa, eu queria ver que o registro ia ser mudado para refletir a sua condição de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu olhei, fiquei ali olhando até que ela mudasse aquilo. Meus amigos Max e Alice estão ambos do outro lado do véu, mas passaram os últimos anos de sua vida ativos e felizes e receberam as bênçãos advindas do testemunho do Evangelho e da frequência à igreja. Irmãos, nossa tarefa é estender a mão para ajudar todos aqueles que, por qualquer motivo, estão precisando de nosso auxílio. Nosso desafio não é insuperável. Estamos cumprindo o que o Senhor nos ordenou e, portanto, temos o direito de receber a ajuda dele, mas precisamos tentar. Na peça Shenandoah, encontramos essas palavras inspiradoras. Se não tentarmos, não faremos. E se não fizermos, então por que estamos aqui? Temos a responsabilidade de viver de tal maneira que, ao sermos chamados para dar uma bênção do sacerdócio ou auxiliar de qualquer forma, estejamos dignos de fazê-lo. Foi-nos dito que realmente não podemos escapar dos efeitos de nossa influência pessoal. Precisamos ter a certeza de que nossa influência seja positiva e inspiradora. Estamos com as mãos limpas? Temos o coração puro? Revendo as páginas da história, encontramos uma lição sobre dignidade nas palavras do rei Dario em seu leito de morte. De acordo com os devidos ritos, Dario tinha sido reconhecido como legítimo rei do Egito. Seu rival, Alexandre o Grande, tinha sido declarado filho legítimo de Amon. Ele também era faraó. Quando Alexandre encontrou Dario às portas da morte, colocou as mãos sobre a cabeça dele para curá-lo, ordenando que se erguesse e assumisse o seu poder real, dizendo: Juro-te, Dario, por todos os deuses, que faço essas coisas com sinceridade e sem falsidade. Dario respondeu com uma gentil repreensão: Alexandre, meu rapaz, achas que podes tocar o céu com essas tuas mãos? O chamado ao dever pode vir serenamente quando nós, que possuímos o sacerdócio, atendemos às designações que recebemos. O presidente George Albert Smith, um líder muito modesto, mas bastante eficaz, que foi o 8º presidente da igreja, declarou: é seu dever, em primeiro lugar, saber o que o Senhor deseja, e então, pelo poder e força de seu santo sacerdócio, magnificar de tal maneira o seu chamado na presença de seus companheiros que as pessoas sintam alegria em segui-lo. E o que significa magnificar um chamado do sacerdócio? Significa edificá-lo com dignidade e importância. Irmãos, tem que ser feito, não apenas sonhando que as vidas são abençoadas. As pessoas são guiadas e as almas são salvas. Tiago declarou: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Que todos nós aqui reunidos hoje nesta reunião do sacerdócio façamos um esforço redobrado a fim de qualificar-nos para a orientação do Senhor em nossa vida. Há muitas pessoas que suplicam e oram pedindo ajuda. Há pessoas desalentadas que desejam muito voltar, mas não sabem como começar. Sempre acreditei na veracidade destas palavras. As mais doces bênçãos de Deus sempre são concedidas por pessoas que o servem aqui na terra. Estejamos sempre prontos, com mãos limpas e um coração desejoso, para que possamos participar e oferecer o que o Pai Celestial deseja que as pessoas recebam dele. Concluo com um exemplo de minha própria vida. Tive um amigo muito querido que parecia ter mais problemas e frustrações na vida que podia suportar. Por fim, ele foi hospitalizado com uma doença terminal. Eu não sabia que ele estava lá. Sister Monse e eu tínhamos estado naquele mesmo hospital para visitar uma outra pessoa que estava doente. Quando estávamos saindo do hospital e caminhando em direção ao nosso carro estacionado, senti uma inspiração bem clara de que devia voltar e perguntar se meu amigo Hiram ainda estava internado ali. Verifiquei no balcão com o atendente e confirmei que Hiram realmente estava lá. Após várias semanas, fomos até seu quarto, batemos na porta e a abrimos. Não estávamos preparados para o que vimos. Havia balões espalhados por toda parte. Numa das paredes havia um cartaz bem visível com dizeres "Feliz Aniversário" escrito nele. Hiram estava sentado em seu leito de hospital, com os familiares a seu lado. Quando nos viu, ele disse: "Irmão Monson, como foi que você ficou sabendo que hoje era meu aniversário?" Sorri, mas deixei a pergunta sem resposta. As pessoas ali no quarto que tinham o sacerdócio de Melquisedeque reuniram-se ao redor daquele homem, seu pai e meu amigo, em uma doença já terminal, e lhe foi dada uma bênção do sacerdócio. Após as lágrimas, sorrisos de gratidão e ternos abraços, aproximei-me até Hiram e sussurrei para ele: "Lembre-se das palavras do Senhor, porque elas lhe darão alento. Ele prometeu a você, Hiram: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." O tempo segue a sua marcha. O dever acompanha essa marcha. O dever não diminui com o tempo, nem diminui. Os conflitos catastróficos vêm e vão, mas a guerra pela alma dos homens prossegue sem cessar. Como um chamado da trombeta, a palavra do Senhor vem a todos nós, portadores do sacerdócio em todos os lugares. Portanto, agora, todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual foi designado com toda diligência. Irmãos, vamos aprender nossos deveres. Sejamos dignos de cumprir esses deveres e, no desempenho deles, sigamos os passos do Mestre, porque dele veio o chamado ao dever. Ele respondeu dizendo: "Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Que façamos o mesmo." É minha oração humildemente, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.